Pai, reveste ela, Pai, com as suas armaduras celestiais, meu Deus, joga por terra, Pai, toda contenda, toda inveja, Pai, na vida dela, meu Deus, joga por terra, Pai, toda obra de macumbaria, Pai, toda obra, Pai, de feitiçaria, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, eu lhe peço, meu Deus, que ela não venha sair daqui, Pai, do jeito que entrou, meu Deus. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, aquilo como nós pede, Pai, o Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu lhe peço, Senhor, por favor, meu Deus, vai entrando, Pai, com a providência, meu Deus e meu Pai, vai repreendendo toda a fúria de Satanás, meu Pai. Ah, Senhor, vai visitando, meu Deus e meu Pai, as familiares, Pai, aqueles, meu Deus e meu Pai, que ainda não são convertidos, não são libertos, meu Deus. Ah, Senhor, traga eles, Pai, para a sua casa de oração, liberta, meu Deus, cada um, meu Deus. Ah, Senhor, também lhe peço, meu Pai, as mães, meu Deus, que está com o joelho no chão, meu Deus, clamando a Ti, meu Deus, por uma libertação, meu Pai. Ah, Senhor, por uma cura, Pai, do filho e da filha, meu Deus. Ah, Senhor, lhe peço, meu Pai, que o Senhor vai de encontro agora, Pai. Ah, Senhor, ouve, Pai, as orações delas, meu Deus e meu Pai. Também eu lhe peço, Senhor, que o Senhor, Pai, venha derramar para o seu poder aqui, meu Deus. Que o Senhor venha, Pai, Senhor, fazer milagres e prodígio, Pai, aqui, Pai. Oh, Senhor, nós não somos melhor do que ninguém, meu Deus. Ah, Senhor, nós não somos melhor do que ninguém, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, para Te adorar, Te glorificar o Seu grande nome, meu Pai. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, arrepreenda, Pai, todo o mal, Senhor Deus, todo olho grande, toda inveja, meu Deus. Vai curando, Pai, as enfermidades, meu Deus. Vai fortalecendo, meu Pai, cada um, Senhor Deus. Vai dando ânimo, Pai, para cada um, meu Deus, para estar, Pai, na Sua presença, Senhor. Vai glorificar, para glorificar e Te exaltar o Seu grande nome, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Bate palma para Jesus. Quanto mais oração é melhor, né, meus irmãos? Porque, né, as orações é a chave da vitória, né? Então nós temos que sempre estar ali, né, orando, né, para o nosso Senhor repreender todo o mal, libertar nossos familiares, né? Porque Jesus, ele vai vir igual no tempo de Noé, né? No tempo de Noé, ele, quando Deus falou que para Noé, para que Noé venha a fazer aquele barco grande, né? Aquela arca, ali, meus irmãos, Noé começou a fazer aquela arca e o povo começou a debochar da cara de Noé, do rosto de Noé. Ali o Noé ficava pregando para eles, falando que era para se arrepender, se converter, para largar tudo, né? Mas eles achavam que Noé estava ficando doido, Noé estava ficando gaga, porque ele era velho. Ali, meus irmãos, Noé se passou 120 anos, Noé pregando, Noé pregava, Noé falava para se arrepender, o mundo ia acabar, Deus ia acabar com o mundo em dilúvio. Mas ali, meus irmãos, chegou um certo tempo, Deus mandou Noé entrar e a família dele. Ali, quando Noé entrou, a porta se fechou. Então a porta que Deus fecha, o homem não abre. E a porta que Deus abre, o homem também não fecha. Então, meus irmãos, ali, quando se fechou aquela porta, começou a cair aquela chuva. E ali aquela chuva caiu e foi inundando tudo. Se abriu a comporta do céu, a comporta dos mares. E ali, meus irmãos, aquela chuva foi caindo e foi inundando tudo. E aquilo foi enchendo. Creio que aquele povo botava até os bois na laje, achando que ia cessar aquela chuva, aquele dilúvio. E ali, meus irmãos, eles empilhando, como nós vemos no dia de hoje, né? Quando cai uma chuva, começa a encher a rua, começa a entrar para dentro da nossa casa, nós começamos a empilhar, botar uma coisa em cima da outra, né? Assim foi naquele tempo. Mas naquele tempo não, o mundo ia acabar em dilúvio, o mundo ia acabar em água. Então não adiantava eles empilhar nada. Creio que depois eles olharam e falaram assim, realmente, aí caiu a ficha. Aí foi quando eles se arrependeram, já era tarde, né? Ali já era tarde, porque Noé já estava dentro da arca, e os animais a qual Deus selecionou para
que Noé guardasse dentro daquela arca e cuidasse. Então ali, meus irmãos e minhas irmãs, aquele povo, creio que aquele povo, quando bateu o arrependimento, eles foram lá, mas já era tarde, porque eles falaram assim: Noé, abre a porta, Noé, abre a porta, Noé, nós fomos amigos, Noé, nós brincamos para lá, corremos para cá, e Noé, nós caçava junto, Noé, nós almoçava junto, Noé. Então ali, meus irmãos, já era tarde, porque Deus selou a porta. Assim, meus irmãos, é no dia de hoje. Nós vamos pregando e falando que Jesus vai voltar, até para os nossos familiares, para os nossos filhos, para as nossas filhas, meus irmãos. Nós falamos: Jesus está voltando, há tempo de se arrepender. O mundo vai acabar, muitos ímpios vão ser julgados. Não tem a segunda morte, só tem a primeira. A segunda morte, meu irmão, é o lago do inferno, porque a primeira é arrebatamento, meus irmãos. Aqui muitos ficam falando que vai ter o segundo arrebatamento. É mentira. Assim, meus irmãos, muitos estão sendo enganados, porque está sendo iludido com os falsos profetas. Os falsos profetas falam: vai ter o primeiro e o segundo arrebatamento. É mentira, vai ter um arrebatamento só. Quando Jesus já vim buscar a noiva, e a noiva somos nós, meus irmãos, que está na presença de Deus, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, aquele que está renunciando à própria vida, aquele que está renunciando ao próprio filho, aquele que larga o pai e mãe por amor de Cristo. E ali, meus irmãos, nós vamos pregando, eles vão achando que nós estamos loucos, eles vão achando que nós estamos doidos, e aqueles doidos é o que vai subir. Quando eles procurar aqueles loucos que ficam pregando pela praça, ficam evangelizando, ficam ali na igreja pregando e orando, né, falando em línguas com o Espírito Santo, eles vão falar, como eles ficam falando, né, eles estão bêbados, eles estão falando línguas ali, estão bêbados, estão doidos. Então, meus irmãos, assim como foi no tempo de Noé, vai ser hoje também. Jesus, ele vai vir como nós não esperamos, meus irmãos. Jesus vai vir como um relâmpago. Jesus, ele vai vir como um ladrão, né? O ladrão, quando ele vai entrar na sua casa, meus irmãos, o ladrão, ele não fala qual é o dia e qual é a hora que ele vai roubar. Ele não vai falar para tu que ele vai lá na tua casa e vai roubar um botijão de gás. Ele não fala para você que vai lá na tua casa e vai falar assim: eu vou roubar aquele dinheiro que tu tem lá, aquele ouro que tu tem lá, aquela fortuna que tu tem lá. Ele não vai falar, meus irmãos, quando você bem esperar, ele já entrou. Ele já entrou, já te roubou, já te assaltou, já fez uma bagunça lá na sua casa. Mas Deus não vai vir fazer, Jesus, ele não vai vir fazer bagunça. Jesus, ele não vai vir buscar os seus bens aqui não, mas ele vai vir buscar o que você tem de mais precioso: a alma, o Espírito. E quando nós subir, meus irmãos, vai subir também o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo subir com a igreja, não há mais oportunidade para ninguém, porque Deus fala na Bíblia que ele vai condenar os ímpios junto com Satanás, e vai ser lançado a esses que estão na prostituição, esses que estão no pecado, vai ser lançado no fogo do inferno com Satanás e seus anjos caídos. Por quê? Porque não creram no Filho, não creram no unigênito, em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Bate palma para Jesus, meus irmãos. Vai ser assim, meus irmãos. Então que nós venhamos a continuar firme, para que chegar naquele grande dia, nós subir. Jesus, quando ele vir, ele não vai descer na terra. Jesus, quando ele vir, ele vai ficar na glória ali, ali no alto. E ali, meus irmãos, nas nuvens, ele vai dar ordem aos seus anjos para buscar a igreja. E nós somos a igreja que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Glorifique e exalte o grande nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E assim, meus irmãos, é o que está acontecendo hoje. Muitos não estão acreditando, né? Muitos estão aí, meus irmãos, achando que, falando, Jesus está vindo desde o tempo da minha avó, né? Desde o tempo da tua avó, né, irmã? Jesus está vindo, né, irmã? Né? Desde o tempo da tua avó. Mas quantos já morreram? Quantos já desceram a sepultura? Aqueles que desceram a sepultura e estavam na presença de Deus, Jesus veio para eles.
Mas aqueles que não desceram à sepultura, aqueles que desceram à sepultura e não estavam na presença de Deus, aqueles, meus irmãos, foi para o inferno. Foi lá, está lá esperando o julgamento, né? Lá no inferno queimando eternamente, até o dia do julgamento. Mas muitos podem pensar assim: os cristãos não vão ser julgados. Não, vai ser julgado. Nós vamos ser os primeiros, os pastores vai ser os primeiros da lista, ali para ser julgados, os pastores, que ele vai ter que dar conta das suas ovelhas. Se ele passou a mão na cabeça de um, se ele passou a mão na cabeça de outro, se ele fez a diferença, se ele não fez a diferença. Então ali, meus irmãos, o pastor vai ser julgado. O pastor, ele vai ter que dar conta das suas ovelhas perdidas, aquelas que se afastou da presença de Deus e ele não foi buscar, aquelas que ele só comeu a gordura, a lã, né? Aquelas que ele só ficou com interesse. Então ele vai ter que dar conta disso tudo. Tudo que nós falamos aqui, meus irmãos, está sendo anotado. Um anjo está aqui hoje. Um anjo está aqui, ó, em cima desse altar, com um livro e uma caneta, anotando tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, todas as orações, até mesmo uma mosca se passa, ele está anotando, a mosca passou, para que naquele grande dia nós não ficar enganado. Jesus ia falar assim, ó, naquele grande dia você falou isso, 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 e ó, para poder você saber, até uma mosquinha passou lá. É detalhes, meus irmãos. Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando, os sinais estão aí, meus irmãos. Olha só como que está. O sol, ele está se chegando mais e mais para perto da terra. O sol, ele está se chegando mais e mais, meus irmãos. Antigamente, vamos botar há muito tempo atrás, né? Aí o sol não era tão quente assim igual está hoje. Não era assim tão quente. Hoje está tão quente esse sol que tem até pessoas morrendo. Tem pessoas morrendo por causa do sol quente, né? Então, meus irmãos, vamos acordar, vamos continuar firme na presença de Deus. Olha só essa doença, Covid-19. Esse Covid-19 veio, meus irmãos, ele veio e não cessou. Muitos estão se enganando, achando que ele saiu. Só sai se Deus permitir, meus irmãos, porque foi Deus que permitiu ele vir. E Deus, só quando Deus permitir que ele saia, porque lá em Mateus 24 haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, nação contra nação. Então, meus irmãos, a peste está aí. A peste está aí, meus irmãos. E como vocês vê, guerra, muitas guerras está tendo. Israel está tendo guerra, né? Muitos lugares está tendo guerra, mas não é para se assustar, que ainda não é o fim, é o princípio das dores. Quando for nação contra nação, aí é o fim. Amém? Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar cantando o hino da harpa do 115. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Bate palma
palma para Jesus. Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória. Deus, ele está em busca dos verdadeiros trabalhadores, né? A seara é grande. Jesus fala, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Então Deus, ele está à procura dos verdadeiros trabalhadores, aqueles que querem realmente trabalhar para Jesus, trabalhar na obra, né? Que Deus, ele está procurando os que quer trabalhar na obra com sinceridade, aquele que não se preocupa com as coisas do mundo, aquele que não se embaraça com as coisas, né, deste mundo, porque a Bíblia vai nos relatar que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se nós ficar se preocupando com as coisas deste mundo, o amor do nosso Pai não vai estar na gente, que é Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, se nós botar o nosso coração nas coisas aqui deste mundo, nós vamos perecer. A Bíblia nos relata que buscai o reino do céu e tua justiça, e demais coisas Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Mas muitos não estão querendo buscar o reino do céu e a justiça de Deus, mas sim está querendo buscar primeiramente as coisas da terra. Então, meus irmãos, Deus, quando ele constituiu Salomão a rei, Salomão, ele não pediu nada. Aí muitos podem falar, Salomão já era rico, porque o pai dele era Davi, o pai dele já tinha riqueza, né? E o pai dele já tinha tudo, Salomão. Mas só que o Salomão, com tanta sabedoria que Deus deu para ele, falou que só queria entendimento, né, e sabedoria para lidar com aquele povo. E ali Deus olhou para ele e olhou, e creio que Deus viu graça. Ali Deus olhou e falou assim: meu filho não me pediu riqueza, meu filho não pediu carro, meu filho não me pediu moto, meu filho não me pediu mais cavalo, carroça, meu filho não me pediu nada desta terra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ali Deus multiplicou em dobro na vida de Salomão, e a Bíblia vai nos relatar que Salomão foi o homem mais rico da Bíblia. Então, meus irmãos, até hoje Salomão ainda continua sendo o homem mais rico na Bíblia e também foi no mundo. Por quê? Porque a riqueza maior nós temos lá no céu, a riqueza, a vida eterna, uma cidade de ouro. Então, se vocês botar a fé de vocês ali em Jesus e buscar o reino do céu, tudo aquilo que vocês desejam, tudo aquilo que vocês pedem a Deus, Deus, ele vai prover, Deus, ele vai dar tudo aquilo que vocês merecem, porque Deus só dá aquilo que nós merecemos. Nós temos que ser merecedor. Então Deus está procurando os verdadeiros trabalhadores, aqueles que estão querendo trabalhar na seara. O que é trabalhar na seara? É pregar o evangelho, proclamar a vida de Deus, proclamar a ressurreição, Jesus Cristo. Jesus, quando ele enviou os discípulos para pregar o evangelho, ele deu uma ordenança. Ele não falou que aquilo era um dom para cada um, pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou: vá por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulo. Hoje em dia, meus irmãos, está difícil de fazer discípulo, está difícil de você ganhar uma alma para Jesus. Mas por quê? Porque está difícil de ganhar uma alma para Jesus? Porque os escândalos estão por aí. Há muitos falsos profetas que estão escandalizando o reino de Deus. Muitos falsos profetas estão enganando o povo. Muitos falsos profetas, por causa do escândalo, aí o povo não quer aceitar Jesus mais, não quer vir para a presença do Senhor. Antigamente, meus irmãos, vamos botar uns 50 anos atrás, até, né, uns 50 anos por aí, né? Então, meus irmãos, ali, meus irmãos, tinha mulher e homem de Deus, de oração. Ali, meus irmãos, milagres era feito, os coxos andavam, o paralítico era curado, né? Os cadeirantes, eles saíam da cadeira, saíam andando e deixavam a tua cadeira na igreja, né? Então, meus irmãos, hoje em dia está difícil.
de um cadeirante levantar. Hoje em dia está difícil, né, de um paralítico andar. Por quê? Por causa da fé. A fé se esfriou, a fé de muitos se esfriou por causa dos escândalos, né? Hoje em dia não tem mais igreja de oração. Muitas igrejas abrem as portas e não ora uma hora, não ora nem meia hora. Então, meus irmãos, esta igreja aqui não é melhor do que ninguém, mas é uma igreja de oração que nós, enquanto nós não orar uma hora de oração, nós não começa o culto, porque a igreja tem que ter oração. Tem que ter oração para a descida do Espírito Santo, né? Porque muitas igrejas, meus irmãos, como é que você vê o Espírito Santo? Quando começa a louvar. Quando começa a louvar, começa alguém a dançar, falando que está no Espírito Santo. Quando começa a cantar aqui um foguinho, aqui um coisa aqui, começa todo mundo no reteté. Ah, meus irmãos, mas pastor, mas você está o que? Está julgando quem fica dançando? Ah, Davi dançou. Opa, ali Davi dançou. Mas, meus irmãos, as coisas de Deus não é chacota, não. O Espírito Santo tem que descer na oração. Na palavra ninguém fica dançando para lá, ninguém pula para cá, ninguém fica falando em línguas, né? Mas é na oração que nós vemos o Espírito Santo de Deus descer. Mas não qualquer musiquinha, qualquer hino, né? Aí toca no rádio, começa a correr para lá, correr para cá, dançar para lá, dançar para cá. O Espírito Santo é sujeito a nós. O Espírito Santo, meus irmãos, é sujeito ao profeta. O Espírito Santo é sujeito ao profeta. Então, quando for a hora de falar, vai falar. Se não for a hora, não vai falar. Mas qualquer musiquinha que bota dentro de igreja, você apaga a luz, fica igual um montão de pisca-pisca, igual uma boate. Aí começa todo mundo dançando no Espírito. Como é que pode, meus irmãos? Isso é espírito enganoso, querendo enganar o povo, né? Isso não, Jesus não está nisso aí, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aí muitos podem falar assim: pastor, você acha que você é mais santo do que nós? Não, nós não somos mais santos não, porque nós lemos Bíblia. Conhecerei a verdade vos libertará. Então, para que você venha a conhecer o Espírito Santo, lê a Bíblia. A Bíblia vai nos relatar que nós não somos sujeitos ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo é sujeito a nós. Então, a hora que nós quiser parar, a hora que nós quiser profetizar, a hora que nós quer falar ali, né, no Espírito, nós vamos falar. Aleluia, glória a Deus. Mas muitos estão sendo enganados, igual eu era antigamente. Quando eu estava, né, começando na minha caminhada, ali chegava um pastor, todo culto o pastor vinha do altar e ia lá e falava em línguas comigo e eu não entendia nada. Aquele pastor ia lá e gritava no meu ouvido falando em línguas, e meu ouvido zunia, e eu ficava assim: ah, Deus falou comigo essa noite, Deus falou comigo. Eu saía de lá feliz, mas era na mentira. Eu estava vivendo a mentira, porque quando nós falamos em línguas é nós e Deus, para edificar nós mesmos. Mas quando tem um intérprete, é para edificar a igreja. Mas hoje em dia não tem intérprete dentro da igreja. Por quê? Porque muitos não estão pedindo os dons do intérprete. Mas se é batizado em línguas, mas também tem que ter um intérprete também, meus irmãos, para poder a igreja se edificar. Apóstolo Paulo vai nos relatar, meus irmãos, a Bíblia vai nos relatar, através de apóstolo Paulo, que nós temos que buscar os melhores dons da profecia. Ele queria que todos falassem línguas, mas que tenha um intérprete. Mas o melhor de todos os dons é a profecia. Por que a profecia? Porque através da profecia, aqueles que estão lá, meus irmãos, aqueles visitantes que vêm para a igreja, né, nós profetizando ali, né, Deus usando nós para falar, né, e ali vai ser revelado o desígnio
do coração. E ali, meus irmãos, aquele povo vai crer, aquele povo vai se arrepender e vai aceitar Jesus. Mas sabe por que hoje em dia está difícil, né? De um profetizar, o outro falar em língua e ter o intérprete. Sabe por quê? Por causa, muitos estão voltando para o espírito do engano. Muitos estão por aí enganando, meus irmãos, falando em línguas. Aí muitos falam assim: ali tem Deus. O pastor falou em línguas, ali tem Deus. A missionária falou em línguas, ali tem Deus. Oi, não é assim, não é desse jeito. O Satanás também, ele fala em línguas. A pombagira, ela fala em línguas. Fala em línguas, meus irmãos. O diabo, ele fala em línguas, ele veio do céu. Ele veio do céu, ele também tem línguas, o dom da língua estranha. Deus não tira, não. É por isso que está entrando dentro das igrejas o espírito do engano dentro das igrejas. Está enganando a muitos. Está enganando a muitos, meus irmãos. Então nós temos que vigiar para que nós não venhamos a ser enganados, porque a Bíblia vai nos relatar que os falsos profetas enganarão até, se for possível, os escolhidos. E nós somos escolhidos, meus irmãos. Vamos se deixar enganar, não, se levar pela mentira, não. Vamos buscar o reino do céu e toda a sua justiça. A conhecer a verdade vos libertará. Como é que é conhecer a verdade? A verdade é a palavra de Deus. É quando você pega a Bíblia, em vez de você estar ali no celular, 24 horas dentro do celular ali você o quê? Vai ler Bíblia. Em vez de você estar ali no Facebook, né? Está ali ligado no Facebook, conversando, fofocando, né? Ali vendo as coisas que não deve, tira um minuto para ler Bíblia. Mas muitos estão trocando o celular pela Bíblia. Muitos estão ali agarrados no Facebook, no Instagram, agarrados no TikTok, no Kawaii, né? Fazendo dancinha, fazendo palhaçadinha, mas não quer ficar ali uma hora na Bíblia para conhecer a verdade. É por isso que está sendo enganado. Por isso que está sendo enganado, meus irmãos. Por isso que muitos estão aí sendo enganados. Também muitos, meus irmãos, preferem estar de cara numa televisão, vendo uma novela, ali vendo uma novela da Globo, da Record e a outras novelas, do que estar passando tempo. O ser humano está passando mais tempo com o cara na televisão, o cara no celular, do que numa igreja, numa Bíblia, para ler a palavra do Senhor. Conhecerei a verdade vos libertará. Mas muitos, meus irmãos, estão sendo enganados por causa disso, porque está dormindo. Acorda, tu que dorme, acorda. A igreja tem que se despertar. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Mas como é que tu sabe? Que só o Pai que sabe a hora e o dia que Ele vai vir. Mas Ele fala que quando tiver os sinais, meus irmãos, aí Ele estará às portas, os sinais no nosso rosto. Olha os sinais aí, meus irmãos, no mundo. E é o que está acontecendo, meus irmãos, minhas irmãs. Então nós vamos, né, permanecer firme, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu queria estar lendo uma palavra, né, para não ficar só nessas, amém? Aqui, né, em Mateus 4, amém? Aleluia. Que vai dizer assim, meus irmãos, Mateus 4, a tentação de Jesus. Aleluia. Vou estar lendo, né, para ganhar tempo, porque a hora já avança. Aleluia. Glória a Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas
de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todo os reinos do mundo, todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrar-me adorareis. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, ali, como vocês sabem, né, nós todos já lemos muitas essas palavras, essa mensagem, né? Ali Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali, meus irmãos, chegou o diabo. E o diabo viu que já chegou a hora de Jesus ter fome, porque se passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Muitos falam assim: não, mas não tinha água, ali não fala água. Opa, mas era um deserto. Creio que ali não tinha água. Ali, meus irmãos, quando ele teve fome, o diabo falou: se você é filho de Deus, torna essa pedra em pão. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali Jesus estava indo na palavra, meus irmãos. Ali, de tudo que o diabo falava com Jesus, Jesus estava na palavra. Então, hoje em dia, meus irmãos, nós também somos tentados. Nós estamos tentados, é por isso que nós temos que conhecer a verdade que vai nos libertar. É ali que nós vamos debater assim, rebater com a palavra. Quando uma pessoa quiser te afrontar, você vai na mensagem, vai na palavra de Deus. Mas sim, ali Jesus, ele foi tentado quando ele estava no jejum. Ele estava fazendo um jejum, assim nós também somos tentados quando nós estamos no jejum. Quando nós estamos no jejum, meus irmãos, vem alguém e oferece uma bala, vem alguém e oferece uma comida, vem alguém e oferece também um copo d'água, vem alguém e oferece um copo de guaraná. Muitas das vezes, meus irmãos, eu e a minha esposa estava no jejum evangelizando. Ali, meus irmãos, nós pensamos assim, com uma calor, nós falamos assim: queria tomar uma Coca-Cola. Quando nós estávamos andando, meus irmãos, logo lá na frente tinha um jovem. Aquele jovem estava lá no tráfico. Aquele jovem pegou e comprou uma Coca-Cola, e ali ele falou: toma um copo. Aí foi quando eu olhei assim, eu falei: Satanás sujo. Satanás, ele escutou nós falando nesse calor, né, que nós queríamos uma Coca-Cola agora. Mas ali, meus irmãos, o Satanás, ele logo lá na frente enviou dele. E ali ele foi o que tentou nós na Coca-Cola. E ali nós tivemos discernimento de espírito, nós sabíamos que era o diabo. Nós falamos para aquele jovem: não quero não. Aí aquele jovem: não, toma só um copinho. Aí nós falamos assim: não quero não. Nós temos que falar, né? Nós estamos no mistério. Aí eles falaram: tá bom, entendi, pastor e missionária. E ali, meus irmãos, nós fomos atentados pelo Satanás. Nós fomos tentados pelo Satanás porque nós desejamos, porque a garganta estava seca, querendo água. Então ali, meus irmãos, todo momento nós temos que vigiar quando nós estamos no jejum, né? Nós temos que vigiar, meus irmãos, que estamos no jejum, porque o Satanás vai enviar.
Satanás vai enviar até o da própria família para poder te dar uma balinha, uma criança, né? Até mesmo uma criança inocente, ela vai vir e vai te dar, mamãe, vovó, quer uma balinha? Aí você vai, né, com educação, ali com carinho, aí você pega aquela balinha, aí, mas se você não tiver na vigilância, você vai comer aquela balinha e vai quebrar o jejum. Aí você foi tentado por Satanás também. Todo momento nós somos tentados. Se Jesus foi tentado, porque nós não pode ser tentado. Nós não somos melhor do que Jesus. Quando ele enviou Jesus da terra para poder sofrer, né, ali na pele, foi para sofrer tudo que nós passamos. Jesus passou. Jesus passou por muitas aflições. Jesus, ele foi chicoteado. Jesus, ele foi, né, cuspido no rosto. Jesus, ele levou canada no rosto. Jesus, ele ficou com as mãos furadas lá na cruz do Calvário. Ele foi pendurado na cruz, meus irmãos. E hoje, quando nós passamos pelo deserto, hoje, quando nós passamos por uma provação, nós ficamos murmurando. Mas Deus fala que nós não podemos murmurar. Aleluia, glória a Deus. Deus Santo, amém. Bate palma para Jesus. Que já está chamando aqui o Ângelo Gabriel, né, o cooperador de Cristo, amém. Vamos receber o servo do Senhor, o Paulo bem alegre. Toda vez que pode ser amém? Amém, glória a Deus. E eu estou dizendo com minha irmã em Mateus 24, versículo 36, que vai dizer: entretanto, Deus, como aconteceu no dia de Noé, assim se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônios, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim correrá na vida do Filho do Homem. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo na vida dele. Na vida dele será como o dia de Noé, também está acontecendo hoje. Está acontecendo que nem o dia de Noé hoje em dia. Estão comendo, bebendo, casando, dando esse casamento. E o povo está nem notando pelo dia que Jesus vai voltar. Ninguém vai saber o dia que Jesus vai voltar. Ninguém sabe, nem o Filho, a não ser o Deus, nem os anjos do céu. Vamos estar ligados com Deus, vamos buscar Deus, aqueles que estão lá, aqueles que estão vigilando com Deus, aqueles que estão vigiando com Deus. Isso aí vão perecer com a terra. A gente depois vai perguntar a Deus: Senhor, porque eu estou aqui, Senhor, eu expulsei demônios, eu orei, eu preguei o Evangelho, mas por dentro estava um sepulcaiado. Que adianta? Está pregando o Evangelho bonito, está orando, mas por dentro não tem nada, tem o Espírito de Deus, está vazio. Para nada presta, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus vai voltar, vamos ficar firme com Deus. O povo aqui está achando que Jesus é brincadeira, o povo aqui está achando que a vida é brincadeira, estão comendo, bebendo e casando. Quando vão lá para onde prevenido. Até aqueles também estão lá na presença de Deus. Aqueles estão lá pregando o Evangelho, aqueles estão lá orando, buscando a Deus, mas não está vivendo. Isso daí não vai aparecer com a terra. Aleluia, glória a Deus, não queira aparecer com a terra, porque quando voltar vai ser triste para muitos. Aleluia, glória a Deus. Deus é que meu irmão uma também com oportunidade. Aleluia. Bate palma para Jesus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, é como no tempo de Noé, qual foi, né, falado aqui, né? Assim foi confirmado com o servo do Senhor, né, o Ângelo Gabriel, cooperador de Cristo, né, e ali, né, vai ser como no tempo de Noé, meus irmãos. Jesus, ele vai vir, né, como muitos vão estar casando, muitos vão estar bebendo, muitos vão estar dando festa, né, muitos vão estar tendo churrascão, muitos vão estar até comprando carro. Muitos vão estar ali naquele momento, né, negociando uma casa, né, e Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, ele vai pegar muitos desprevenidos. Vai pegar muitos desprevenidos, meus irmãos. E é o que vai acontecer hoje em dia. Queria estar dando a oportunidade o Davi para louvar,
para orar. O que Deus botar no coração do Davi, amém? Recebe o servo do Senhor, vamos ver, alegre. Aleluia. Só de igreja com a paz também? Amém. Gostaria de estar cantando um corinho. Aleluia. Caminhando eu vou para Canaã. 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 Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não pede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Assim eu agradeço minha rica oportunidade. Deus Santo poderoso, caminhando eu vou para Canaã, né? Aquele povo a qual, né, estava no deserto, a qual Jesus, Deus tirou eles, aquele povo do deserto, usou Moisés para ir lá e libertar aquele povo. Aquele povo, quando chegou no meio do deserto, eles não conseguiram passar, porque eles murmuraram. Então assim, meus irmãos, somos nós também. Deus, Ele prova nós cada dia, e nós vamos passando pelo deserto. Então nós temos que passar pelo deserto dando glória a Deus, para que nós venhamos chegar a Canaã. A Canaã, meus irmãos, é uma terra próspera, é uma terra a qual Deus prometeu para nós, né? Uma terra a qual mana leite e mel, né? Uma terra gloriosa. Aquele povo, eles não conseguiram chegar porque eles murmuraram, não conseguiram passar pela fome, pela tribulação. Aquele povo não conseguiu passar e desejaram voltar para o Egito, desejaram ser escravos de Faraó. Hoje em dia, meus irmãos, os cristãos da mesma coisa. Os cristãos, quando começam a passar pelo deserto, passar por uma prova, começam a murmurar, meus irmãos. Aí eles começam a olhar para trás e olhar lá e querer voltar, desejar as coisas do Egito. O Egito é esse mundo, meus irmãos, hoje em dia. Então Deus, quando Ele tirou você do Egito, da mão de Faraó, é para que você venha vencer, para que você venha ter com abundância, como aquela mulher da Serapita. Aquela mulher, Deus falou para ela que ia chegar um profeta, e o profeta era Elias, e ali, meus irmãos, só tinha um pouquinho de farinha para ela e para o filho comer, e ela ia esperar a morte. E ali, meus irmãos, quando Elias chegou e falou para ela: faz um bolo, me dá um copo d'água, faz um bolo para mim e para você. Ali aquela mulher falou assim: eu só tenho um pouco de farinha para poder fazer para mim e para o meu filho, esperar até a morte, porque, meus irmãos, ela achou que estava tudo perdido. Então, meus irmãos, ali ela foi, pegou e ouviu a voz do Elias, e ali, meus irmãos, ela teve fé, e ali ela foi e alimentou um servo do Senhor. E ali aquela mulher, meus irmãos, a fé que ela teve ali, quando ela fez o bolo e deu água ao servo de Deus, ali não faltou mais farinha para ela, ali não faltou mais o azeite na botija. Assim somos nós também, meus irmãos. Se nós ter fé, se nós buscar ao Senhor, não vai faltar a farinha na panela e não vai faltar o azeite na botija, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, meus irmãos. É só nós ter fé naquilo a qual nós não
naquilo que nós não vimos. Então, se você está pedindo algo a Deus, né? Se você tem fé, você vai receber. Se você tem fé, você vai receber. Não pode duvidar. Amém? Se você está ali com aposentadoria, meus irmãos, para sair, né? Está difícil. Ali que você tiver algo na justiça, uma coisa, se está difícil de você, né, meus irmãos, receber, é porque falta algo. Você ainda tem que, meus irmãos, ainda tem que se libertar também mais um pouco. Alguma coisa também que você tem que buscar mais a Deus, alguma coisa a qual você está se prendendo neste mundo, e nós temos que largar, nós temos que se desprender dessa coisa no mundo para que nós venhamos receber a nossa vitória. Muitas das vezes, meus irmãos, eu fui assim, meus irmãos, minha casa estava faltando um alimento, e ali, meus irmãos, eu estava, aí quando chegou num dia, estava faltando a fralda e o leite para minha filha. É um pequeno testemunho, meus irmãos, já vou passar para a pregadora. Ali, meus irmãos, quando estava faltando leite e a fralda para minha filha, eu tinha 23 galinhas, e eu era idólatra daquela galinha, meus irmãos. Eu não vendia nenhuma galinha. Eu falava para minha esposa assim, não pode comer um ovo, não pode comer uma galinha. Aí ela, mas nós estamos precisando, vai vender 3 galinhas. Aí eu falei assim, não, eu não vou vender minhas galinhas não, porque eu estava com o coração na galinha, meus irmãos, há muitos anos atrás, no meu começo. E ali, meus irmãos, aquela galinha estava ali, aquela galinha também estava passando fome com a gente. Ela, quando eu andava lá no meio delas, ela bicava meus pés, porque querendo comida. E ali, meus irmãos, meu coração estava nela, e Deus falou assim, enquanto você não largar as galinhas, não tirar essa galinha de você, enquanto você não parar de idolatrar essa galinha, eu não vou prover na sua vida. Meus irmãos, quando eu sentei numa pedra, de frente para o cercado, ela tinha um galinheiro. Ali, meus irmãos, eu botei a mão na minha cabeça e fiquei querendo escolher a pior galinha, a galinha mais magra, a galinha mais feia. Aí eu falei assim, vou vender essas 3 galinhas para comprar o leite da minha filha e a fralda. Ali, meus irmãos, aí Deus me deu uma visão. Aí Deus me deu uma visão, um homem, e o homem ia comprar as galinhas todas. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, Deus quer que eu venda tudo. E ali eu fui e falei para minha esposa, amor, vamos juntar essas galinhas todas, vamos vender. Ali, meus irmãos, quando eu vendi aquelas galinhas, ali fomos lá, vendemos as galinhas todas. Primeira coisa que Deus fez, quando nós fomos no mercado e fomos lá, Deus enviou uma mulher, e a mulher, ela correu assim assustada, parece que estava assustada, falou, posso comprar um Danone para teus filhos? Aí eu falei assim, pode sim. Segurei meus filhos, porque nós temos que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Eu segurei meus filhos, ela queria que meus filhos fossem com ela, eu não, minha esposa vai com a senhora. Aí minha esposa foi, ela falou umas palavras que eu não lembro, mas que Deus já ia prover a nossa vida. Porque, meus irmãos, eu estava largando aquela idolatria, eu estava largando, meu coração não estava mais no mundo, só faltava aquilo. Quando depois daquilo, meus irmãos, nós não passamos mais fome nem necessidade, porque Deus, Ele multiplicou a farinha e multiplicou o azeite. Não faltou mais farinha na panela, e também não faltou o azeite na botija. E assim é com vocês também, meus irmãos e minhas irmãs. É só vocês crer que vocês vão receber aquilo que vocês estão pedindo a Deus, e Deus vai prover na vida de vocês. Deus vai multiplicar na vida de vocês. Só basta vocês se entregar de corpo, alma e espírito para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queria estar chamando aqui a missionária Monique, a qual vai estar pregando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, para a serva do Senhor, qual vai ministrar a palavra. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos exércitos, Deus de Israel, Senhor, Deus de Elias, Senhor, estamos aqui para uma só fé, uma só união, para uma só concordância, meu Pai, para lhe pedir, Senhor, que o Senhor vai vir habitar, Pai, Senhor, sobre a tua serva agora, meu Deus, que o Senhor venha falar, meu Pai, através dela, meu Deus, Senhor, abençoa ela, Pai, reveste ela, Pai, com as suas armaduras celestiais, meu Deus e meu
meu Pai. Que o Senhor, Pai, venha, Pai, derramar seus dons espirituais, Pai, sobre ela, meu Deus. Senhor, fala conosco, Pai, que seja mel, que seja fel, meu Deus. Mas o que o Senhor falar, meu Deus, vai ser bem aceito, bem recebido, meu Pai. Assim, meu Deus, eu te entrego a tua serva em suas mãos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso que nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos buscando a presença do Senhor Deus eterno, né? Os irmãos, sabemos que se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos sustentou. Amém? Convido os irmãos para abrir a vossa Bíblia em Lucas 17. Lucas 17. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor estava contando um testemunho, né, do jejum da Coca-Cola no comecinho da nossa caminhada, né? Nós estávamos ali aprendendo com o Espírito Santo a ser vigilante, né, meus irmãos? Então é o Senhor que capacita e assim vai capacitando os teus servos, né? Eu estava ali e o Senhor testificou bastante que era essa mensagem que Ele queria e que Ele quer, que através da minha vida falar, né? O pastor, o cooperador Gabriel ali falando bastante da época de Noé, e realmente o Espírito Santo de Deus está guiando este culto, porque o culto é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque o culto é espiritual, né? Lucas 17, amém? Todos acharam, para a glória de Deus? Lucas 17, do versículo, aleluia, glória a Deus, 30, versículo 30, para a glória de Deus, amém? Que vai dizer assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salva-la. Amém? Poder assentar, glória a Deus. Palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, né, meus irmãos? Estava, aleluia, glória a Deus, nesta mensagem, o Senhor falando muito comigo, né? E vemos aqui nessa passagem que o Senhor Jesus Cristo, ele é interrogado pelos fariseus, pelos doutores da lei, de como viria o reino de Deus, como viria o reino de Deus, aonde ele poderia dizer, aonde está o reino de Deus. Então Jesus, ele começa a relatar para os doutores da lei, dizendo: o reino de Deus não vem com visível aparência, ou direi eu aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro do homem. Então Jesus, ele começa a relatar dizendo que a vinda do Filho do Homem será como relâmpago que brilha a uma a outra extremidade do céu. E Jesus, ele está nos alertando, dizendo que a vinda dele será como na época de Noé. Na época de Noé, eles comiam, bebiam, compravam e davam-se em casamento. Aí Jesus, ele também começa a dizer, ele começa a relatar no versículo 28, ele começa a dizer: como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, plantavam e davam-se em casamento. Então vemos, meus irmãos, que Deus, ele está nos alertando através das Escrituras, através da palavra, mas muitos estão se recusando a dar ouvidos à verdade,
Muitos estão se recusando a aceitar a doutrina do Espírito Santo, ou seja, doutrina significa ensinamento. Muitos estão recusando a doutrina do Pai Celestial, estão amando mais o mundo e as coisas que há no mundo. Entendemos que Jesus, ele veio na terra porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer luz os que estavam nas trevas. O Senhor Jesus Cristo veio trazer vida para os que estavam na morte. Jesus veio nos alertar acerca do pecado e acerca do coração do homem que é enganoso. Vemos que Jesus, ele relata para os fariseus dizendo: este bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo: esse povo honra e me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus veio alertar que enganoso é o coração e que o pecado nos conduz à morte. Ele veio nos mostrar como devemos andar em plena justiça e obediência ao Pai. Como diz a Escritura: e sereis todos ensinados por Deus. Assim foi que se cumpriu a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas os homens naquela época e até o dia de hoje, muitos não estão compreendendo a palavra, tendo conhecimento das Escrituras, analisando dia após dia, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade, porque não querem abandonar o pecado, não querem renunciar à sua vida. Por isso o Senhor Jesus Cristo, ele disse: todo aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e aquele que perder a sua vida, achará. Então vemos que muitos estão querendo logo um tesouro, muitos estão querendo logo ser recompensados, muitos estão atrás de ouro, prata, aquilo que o homem pode ver e a sua mão pode apalpar. Por isso Jesus, ele sempre nos alertando que tudo que aqui perece e tudo que os seus olhos, a sua mão vê, passa. Paulo relata dizendo: não atentamos nós naquilo que se vê, porque o que se vê passa, mas o que você não vê, isso é eterno. Então vemos que Jesus, ele começa agora a anunciar que a vida dele será num momento, num abrir e fechar de olhos. E como foi na época de Noé, assim será na vida dele. Como foi na época de Ló, assim será na vida dele. Multidões indo para o inferno, multidões com os olhos cobertos de escamas, multidões com os olhos cobertos de pecado e os seus ouvidos tampados com comichão, multidões que amam aquilo que satisfaz a si mesmo, sendo mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Demônios que não param de trabalhar, demônios que não cessam em destruir, matar, roubar, estão atuando nessa geração como atuou na época de Noé e na época de Ló, usando aquilo que o homem se agrada, e assim o homem inclinando a cada dia mais para as paixões da mocidade, se deleitando com a iniquidade. Vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está às portas e o mundo se alegra com as festas. Jesus está às portas e o mundo se prepara para o Natal do diabo. O mundo se alegra para virar o ano. Vemos que o mundo se alegra para o carnaval. O mundo se alegra com as suas festividades e assim a multidão continua cega, amando aquilo que satisfaz. Assim está acontecendo. A vinda de Cristo virá, vai ser no momento. Jesus pegará muitos desapercebidos, muitos vão estar se casando, muitos vão estar comendo, fazendo banquete, fazendo festividade, muitos vão estar se deleitando com muitos homens, muitas mulheres, muitos vão estar comprando
fazendas, muitos vão estar se enriquecendo, buscando mais ouro, buscando mais prata, conquistando mais prédio, conquistando mais fazenda. A vinda de Cristo será assim. O mundo vai estar enganando a multidões que vão estar ganhando a sua vida na terra, multidões que estão conquistando tesouro na terra, e com o coração eles dizem que amam a Deus, com o coração eles dizem que tem Deus, com o coração eles dizem que Jesus está no coração, mas a palavra do Senhor, ela nos afirma dizendo que aquele que é santo, santifique-se mais. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio se alegra com a iniquidade. O ímpio não conhece a justiça, porque aquele que é justo abandonou o pecado. Ele pratica a justiça, porque a semente de Deus está dentro dele. Aleluia, glória a Deus. A semente de Deus está dentro dele. Multidões que glorificam a Deus de boca, mas o coração está longe. O povo desapercebido, e os sinais estão notórios a todos os olhos, como foi na época de Jesus perante os fariseus, e ali ele recebe a oportunidade, ele pega ali as escrituras em sua mão, ali estava a multidão olhando fixamente para o verbo, para o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Jesus, ele pega as escrituras e ele começa a dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para pregar boas novas, dar vista aos que estão cegos, para tirar os cativos do cativeiro. E ali Jesus, ele fala: eis que hoje se cumpriu essa escritura, e o povo não desperta, o povo não acordou, continuaram incrédulos nos seus corações, porque amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus, amaram ser exaltado pelo homem do que amar a Deus acima de todas as coisas. E é o que está acontecendo. Deus está chamando o povo para o arrependimento. Esta sempre foi a vontade de Deus e não há de mudar até aquele grande dia do juízo, pois no dia do juízo não haverá misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. Aleluia. Deus está chamando o povo para o arrependimento. João Batista, ele começa a aparecer no deserto da Judeia, pregando as escrituras. João não fez nenhum sinal, porque a intenção do Espírito não era curar, não era levantar o paralítico. A intenção do Espírito no deserto não era fazer o morto ressuscitar, não era naquele momento trazer prosperidade terrena para aqueles que eram pobres na terra, mas sim era ressuscitar os que estavam mortos espiritualmente. A intenção do Espírito Santo era dar vista aos que estavam cegos espiritualmente. A intenção do Espírito Santo era converter o coração do Pai e o Filho ao Senhor Jesus Cristo. A intenção do Espírito Santo, quando toma a boca de João Batista, era para mostrar: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas ali João fala, aleluia, glória a Deus, que o machado também já estava posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzisse bom fruto seria cortado e lançado no fogo. Vemos que há um tempo determinado por Deus abaixo do céu para todas as coisas. Assim como teve o tempo de Jesus dizer: vinde a mim, teve o tempo também que João Batista dizer: o machado está posto à raiz da árvore, se não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E lançado no fogo. Então vemos, meus irmãos, que a vinda do Senhor Jesus Cristo pegará muitos já percebido. Quando você vê o relâmpago brilhar na extremidade do céu, é tão rápido. É como você piscar os seus olhos. Você nem se lembra que pisca os olhos. Você só vai se lembrar se alguém dizer piscou os olhos, ou se alguém falar que pisca os olhos. Pegará muito de surpresa. Jesus, ele disse que a vida dele também seria comparado com
Porque Jesus se comparou como um ladrão. Um ladrão, ele examina o tempo certo de chegar. E é o que o Pai está determinando, o tempo certo do filho descer. Pois Jesus não sabe a hora que ele desce, mas somente o Pai. Os anjos não sabem, mas somente o Pai. A Bíblia relata, se tais dias não fossem cortados, abreviados, ninguém se salvaria. Mas para que isso não viesse a acontecer, Deus, ele encurta esse tempo. Então Deus, ele sabe o tempo que cada um deve ter na terra para chegar ao pleno conhecimento da verdade. E aqueles que não quiserem serão cortados e lançados no fogo. Então Deus, ele está analisando de cima, procurando fruto em cada homem, em cada mulher. Porque eu lembro da passagem, aleluia, do cego de nascença. Jesus cura aquele cego e coloca a mão nos olhos dele e diz: o que tu vê? Jesus fala aquilo para despertar o povo que estava ao redor daquele cego entre Jesus. Então Jesus, ele fala: o que tu vê? O cego diz: eu vejo homens andando como árvores. O que aconteceu? Jesus ficou errado? Não, meus irmãos, entenda, a Bíblia, ela nunca foi produzida por vontade de homem, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então toda a Escritura é direcionada por Deus, instruída pelo Espírito de Deus, aleluia. Então ali naquele momento Jesus abriu a visão espiritual daquele cego. Então ele viu cada homem andando como árvores. Aleluia. Andando como árvores. Depois Jesus novamente coloca a mão no olho dele e ali aquele cego vejo claramente. Então entendemos, meus irmãos, que Deus está dando tempo. E o que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando? Aleluia. O que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando? O que você está fazendo com o tempo que o ladrão está te esquadrinhando? Que o ladrão está te examinando? Quando ele vai vir? Que hora ele vai vir? Que dia ele vai vir? O ladrão está te vigiando. Os olhos do ladrão estão em todos os lugares. Aleluia. O tempo está encurtando, o tempo está acabando, e até o diabo sabe disso. Apocalipse 12:12 vai dizer que ai dos que habitam no mar e na terra, porque o diabo com grande ira desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas sabe o que o homem acha? Acha que muito tempo ele tem. Ele diz assim: eu sou jovem, vou comer, vou beber e regalar-te, vou curtir muitas mulheres. E a mulher diz: vou curtir muitos homens, e só pensa em prostituição, só pensa em orgia. Mas o que a palavra nos diz para mim e para você é que, louco, esta noite te pedirão na tua alma o que tu tem preparado, para quem será? Lucas 12:20. Glória a Deus. Para quem será? Glória a Deus. E é o que está acontecendo nesse exato momento. Santo és. Estão te vigiando. Aleluia. Você está andando como uma árvore. O machado está te seguindo. E o tempo também. Deus santo. Olha para o mundo. Os sinais se cumprindo. Tudo que a Escritura nos diz está se cumprindo. Aleluia. Está se cumprindo a palavra de Deus. Jesus, ele disse: não vai, que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Aleluia. Deus, ele sabe de tudo, minha irmã. Deus, ele sabe de tudo, meu irmão, de o que você precisa. Ele sabe que tu precisa comer, ele sabe que tu precisa beber, ele sabe que tu precisa vestir. Deus jamais deixará você desamparado. O salmista disse: eu fui moço, hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, e nem a sua
ao Paulo, se você andar na justiça, se você crê na palavra, como diz em Jeremias 17:7, que bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se você andar nas Escrituras, você vai ter o que comer, você vai ter o que beber e aonde reclinar sua cabeça, porque Deus estará contigo. Você tem que padecer pela verdade e se sujeitar à verdade. Aleluia. Mas muitos estão crendo em meias palavras, estão buscando em primeiro lugar as coisas desta vida e estão deixando o seu coração sobrecarregado. Eles dizem com a boca: eu creio em Deus, eu tenho Deus, eu vou para o culto, eu tomo ceia. Eles dizem no seu íntimo do coração: eu não falto o culto, mas no seu interior eles estão negando a Deus nos mínimos detalhes. Eles estão odiando o seu próximo, eles estão em contenda, eles estão em fofoca, eles estão atraindo após si inimizade. Aleluia. Sendo que a palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eles começam a orar: Pai nosso que está no céu, e entram na parte: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas na terra eles não fazem a vontade de Deus, Aleluia. que é fazer o id, pregar o evangelho, renunciar a vida, abandonar o pecado, a morrer para este mundo. Glória a Deus. A palavra nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus está perto de cada um de nós. Disse o Senhor Jesus: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Então não vos preocupeis, meu irmão, não se preocupa, minha irmã. A porta que o inimigo fecha, Deus vai abrir outra. Aquilo que o inimigo tirou, Deus vai restituir na tua vida. Busca o céu, busca a salvação, porque o tempo está acabando. Apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, em 1 Timóteo 6,7: porque nada trouxemos para o mundo e nada deste mundo podemos levar. Temos sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Deus poderoso. Então o tempo está acabando e nada você vai levar. O que você está buscando? O que você está correndo? Porque todos nós nesta terra estamos numa corrida, estamos num caminho e vamos passar por uma porta, seja ela larga ou seja ela estreita. E um dia iremos parar de correr. Qual coroa você está atrás? Da corruptível ou da incorruptível? De qual galardão você quer receber? Qual recompensa você vai receber? O salário do pecado, que é a morte, ou o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Aleluia. Deus, naquele grande dia, Ele não terá o culpado por inocente. Ezequiel, ele começa a dizer, aleluia, Ezequiel 18:20, que a alma que pecar, essa morrerá. O pai não leva a maldade do filho, e nem o filho leva a maldade do pai. Mas ao ímpio, pela sua impiedade morrerá, mas a justiça do justo ficará sobre ele. Então entendemos, Aleluia. que nesta corrida, que neste tempo, ao mesmo tempo estamos semeando. Glória a Deus. Chegará o momento que tudo acabará e todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que tivermos feito. Aqueles que não creram no poder do Evangelho, que é salvação, que é renúncia, o Evangelho que faz do homem uma nova criatura e tudo se faz novo. Aqueles que não creram, aqueles que não viram, naquele grande dia verão, como vai dizer em Filipenses capítulo 2, no versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. E ali vai dizer que todo olho verá. Todos, aleluia, o verão naquele grande dia. Apocalipse, aleluia, 1:7 vai dizer que todo olho verá e que todos estarão perante Ele. Então entendemos, meus irmãos, que naquele grande dia ninguém vai poder fugir da presença do Senhor.
Senhor. Ninguém vai poder fugir. Até aqueles que os transpassaram estarão lá. Aqueles que furaram Jesus Cristo. Aqueles da época de Noé. Aqueles da época de Ló. Jesus disse que Sodoma e Gomorra há de condenar essa geração. Porque se eles tivessem visto os milagres, permaneceriam vivos. Então é tempo de nós permanecer firmes, buscar o Senhor, largar o pecado, abandonar as coisas desta vida e colocar no nosso coração o amor verdadeiro, que é buscar o céu, as coisas do céu e pensar nas coisas do céu, como Paulo vai dizer em Colossenses, aleluia, Colossenses 3, se foste ressuscitados com Cristo, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro crente, ele não tem mais prazer nas coisas desta vida, ele não vê a hora de partir desta terra e estar com o Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo falava: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Paulo falava que a vida dele agora era só na caminhada, ele não queria saber de mais nada, porque ele viu que a verdadeira alegria, aleluia, está em Jesus. Não estava na prostituição, não estava na letra, pois a letra matou ele, mas estava em andar, aleluia, em espírito e em verdade. Então Deus, ele está vendo tudo que o homem está fazendo. Muitos estão pensando que Deus tem dormido, muitos estão pensando: cadê Deus? Aonde está Deus? Quantas coisas ruins acontecendo? É o pai matando a filha, é a filha matando o pai, tantas tragédias acontecendo. O homem entra na escola, mata as crianças. Deus, ele está vendo tudo. Naquele grande dia, o juiz há de julgar todos aqueles que amaram o pecado. Naquele grande dia ninguém vai escapar. Hoje na terra o homem faz o que quer, mas aquilo que ele fizer ele ceifará. Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Tudo que o homem faz, ele há de ceifar. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, meus irmãos, culto de libertação. Deus, ele não quer que tu morra no pecado, por isso ele enviou a santidade, chamado Jesus Cristo Nazareno. Deus não quer que tu morre na mentira, por isso ele enviou a verdade, chamado Jesus Cristo Nazareno. Deus não quer que tu fica desgarrado como ovelha no meio dos montes, por isso ele enviou o pastor, chamado Jesus Cristo Nazareno. Deus, ele não quer que tu fica cativo no cativeiro, sujeito a Faraó, por isso ele enviou o libertador, chamado Jesus Cristo Nazareno. Deus, ele não quer que tu passe fome e nem passa sede, por isso ele enviou Jesus Cristo Nazareno, o pão da vida e a verdadeira água, que se entrar dentro de você, soltará para a vida eterna, trazendo um manancial de água. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: aquele que tem sede, venha, e de graça eu te darei da água da vida. Então não despreze essa oportunidade, ainda há esperança para a sua alma. O mundo caminha para a perdição, mas Jesus disse: eu sou a vida, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Aquele que quer vir após mim, aleluia, nega a si mesmo. Então abandone o mundo, abandone aquilo que não agrada a Deus e seja amigo de Deus. Deus, ele te ama, ele não ama o teu pecado, ele não ama o que tu faz. Jesus disse em Mateus 9:12: aprendeis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, holocausto. Mas eu não vim chamar justo, mas sim pecador, arrependimento. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim doente. Então tu está doente, meu irmão, se tu ainda quer o pecado, tu está doente. Essa doença está te matando aos poucos. Essa doença chamada pecado, essa doença chamada adultério, doença chamada mentira, fornicação, fofoca, ira, peleja. Essa doença está te matando, mas a Bíblia diz que tem um remédio, que tem um médico dos médicos. Esse é Jesus. Ele quer te sarar. Ele diz: examine
as Escrituras, porque convém ter nelas a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Aceita Jesus, confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele está chamando para te limpar, pois naquela cidade só vai entrar quem tiver lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor me deu, amém? Sabemos que a vinda do Senhor Jesus Cristo, a cada dia que passa vai ficar pior, não vai melhorar, só vai piorar, né? Já está aí o tempo da apostasia, muitos escarnecedores, mas Jesus disse: alegrai-vos, né, quando vos perseguir, alegrai-vos quando for caluniado, alegrai-vos, olhai para cima, porque lá vem a vossa redenção. Nós temos que se alegrar, porque um dia o que há de vir virá e não tardará. E sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe já quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Deus, Ele já sabe, pois Paulo diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então você já é escolhido antes de Deus fazer o mundo. Você foi escolhido lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Fica firme com o Senhor, porque Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bate palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer aqui, né, a visita da irmã. Qual é o nome da irmã mesmo? Helena. A irmã Helena, tá, irmã Helena? Seja bem-vinda, tá bom? Eu tive aqui semana passada, não abriu, aí eu entendi hoje. Foi, vamos dizer aqui. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo e Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, estamos aqui, meu Deus, numa só fé, numa só confiança, numa só fé, numa só concordância, meu Deus, para lhe pedir, Senhor, perdão, Pai, dos nossos pecados, que nós não somos nada sem Ti, meu Deus. Do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar. Pai, lhe peço, Senhor, por favor, meu Deus, que o Senhor venha assim, levar a gente em segurança, Pai, para nossas casas, assim como o Senhor trouxe. Pai, também, Pai, lhe peço, Senhor, que o Senhor vai visitando, Pai, cada lar, Senhor Deus. Visita, meu Deus, Senhor, a casa, Pai, de cada um, meu Pai. Vai repreendendo, meu Deus, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria. Vai repreendendo, Pai, toda maldição, meu Deus, hereditária. Vai repreendendo todo olho grande, toda inveja, meu Pai. Senhor, aquilo ao qual, Pai, os teus servos estão te pedindo, meu Deus. Senhor, só o Senhor sabe, meu Pai. Eu profetizo, meu Deus, a partir de hoje, meu Pai. Eu profetizo, Senhor. Eu sou conduzido pelo Espírito Santo, meu Pai. Senhor Deus, eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que aquilo a qual meus irmãos vêm buscar, meu Pai, eles vão receber, Senhor. E eles vão contar esse testemunho, meu Deus, ainda este mês, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que seja a sua vontade, não a nossa, Senhor. Senhor, eu profetizo na vida de cada um, meu Pai, que eles vão voltar, Senhor, eles vão contar testemunha, meu Deus, aqui, Senhor, nessa igreja, meu Pai. Pai, eu também lhe peço, meu Deus, por favor, Senhor Deus, Senhor, vai, Pai, tocando na tua serva, meu Deus, vai repreendendo, Pai, todo olho grande, toda inveja na vida dela, meu Deus, toda obra, Pai, de satânica, meu Deus, Pai, toda perseguição, toda fofoca, toda contenda, meu Deus, Senhor, repreenda, Pai, todo olho grande, meu Deus, toda a fúria do diabo, meu Pai, Senhor, onde tiver uma enfermidade agora, meu Deus, que o Senhor vai tocando agora, meu Pai, vai arrancando, meu Deus, a enfermidade agora, meu Deus, toca no coração, meu Pai, Senhor, nem é para ela estar aqui hoje, meu Deus, Senhor, muitas das vezes, meu Pai, já era para ela estar até, Pai, embaixo da sepultura, meu Deus, mas o Senhor, Pai, é todo poderoso, meu Deus, o Senhor, Pai, deu o livramento, meu Deus, porque o Senhor tem uma obra, Pai, na vida dela, meu Deus, Senhor, enquanto ela não cumprir, Senhor, enquanto o Senhor não cumprir, meu Deus, a obra que o Senhor tem com ela aqui na terra, meu Deus, Pai, o Senhor não vai levar
leva ela, meu Deus. Senhor, levanta ela, Pai, como uma missionária, meu Deus, para pregar o seu evangelho, meu Deus. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a mente, meu Pai. Senhor, lhe peço, meu Deus e meu Pai, repreende, Pai, todo o mal, Senhor, na vida dela. Vai repreendendo, Senhor, todo espírito imundo, meu Pai, que fica, Pai, perseguindo ela, meu Deus. Senhor, que fica usando as pessoas, meu Deus, para falar mal dela, meu Pai. Então, Pai, estamos aqui, meu Deus, numa só fé, numa só concordância, Pai. Desça para os seus dons espirituais sobre ela, meu Pai. Reveste ela, Pai, com as suas armaduras, meu Deus, e que toda doença agora, meu Pai, vai sair da vida dela agora. Toda enfermidade, meu Deus, vai sair agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Deus. Vai tocando agora, Pai, na enfermidade agora, meu Pai. Toca agora, meu Deus, vai tocando, Jesus, vai tocando, Jesus. Toca, 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 Senhor. Deixa ela sentir, Senhor. Deixa ela sentir agora, meu Pai. Deixa ela sentir, Pai, a tua presença, meu Deus. Deixa ela sentir o teu poder agora, meu Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, toca agora, meu Pai. Vai tocando com as tuas mãos poderosas, Senhor. Vai operando, vai arrancando tudo, meu Deus e meu Pai. Vai arrancando tudo, porque o Senhor é o único Deus que cura, salva e liberta. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, que todo mal na vida dela agora some, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu profetizo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, ela vai cantar, Pai, o hino da vitória. Ela vai vir dar testemunho, meu Pai, aqui, meu Deus. Algo, Senhor, o Senhor vai fazer, Pai. Pai, de tão maravilhoso, Pai, na vida dela, Pai. Senhor, este ano que vem agora, meu Deus, ela vai vir aqui, Pai, e vai falar, Senhor, o que o Senhor fez, Pai, através dessa oração, meu Deus. Pai, através desse culto, meu Deus. Senhor, só o Senhor e ela sabe, meu Pai. Ela já te buscou, já buscou muito, meu Deus. Ela já buscou muito, Senhor. Senhor, agora acabou, meu Deus. Acabou agora. Senhor, acabou, meu Deus. Pai, a vitória dela chegou, meu Deus. A vitória chegou agora, esta noite. A salvação chegou esta noite agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. A vitória que chegou agora na vida desta mulher agora. Em nome de Jesus, que todo mal suma. Em nome de Jesus. Dá um abraço aqui nela, amor. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele sabe, tá, irmão? Tudo que a senhora está passando. Amém? Deus sabe de tudo. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, mais uma vez, meu Pai, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor, Pai, leva a gente de segurança para a nossa casa, nos conduz, Senhor, pelo Espírito Santo. Senhor, mais uma vez, estamos aqui, Pai, numa só fé, meu Deus, para lhe pedir e agradecer, Senhor, e te entregar esse culto em suas mãos, esse culto maravilhoso, a qual tem poucas pessoas, Senhor, mas o melhor está aqui, que é o Senhor. É o Senhor que está aqui, que nós conseguimos sentir a sua presença, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te entregamos esse culto em suas mãos e leva-nos para a nossa casa. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor.